E aí, tudo bem? Tudo bem, e você? Eu tô joia. Como estão as coisas? Estamos indo, né? Agora eu já consegui organizar minha rotina nessa É, quarentena, nem me fale. mas, mas estamos bem, assim. Eu sinto que quem sente mais falta de ir para a rua é o Henrique, né? Porque ele sente saudade dos amiguinhos. Nesse momento, eu fico pensando o quanto seria bom ter um irmão, É, né? porque as Não, crianças ficam pensando muito sozinhas. nisso, não. Não fico pensando, não. Enfim. Ah, Simone, brigadão por você estar aqui, ter topado participar do Papo Reto com as Mães, esse projeto, que na realidade era um desafio, depois acabou virando um projeto. E aí, onde várias mães estão passando e contando as suas histórias, os seus desafios, as suas conquistas, enfim. E, e aí a ideia é estar falando justamente disso, desse processo nosso na maternidade, no processo de ser mãe, o processo de ser mulher, o processo de ser empreendedora, né? De profissional, o lado profissional, como é que tá tudo isso, e ainda emendando aí a quarentena que veio para trazer um outro tipo de desafio para a gente, né? Bem diferente Exatamente. dos desafios que a gente já vive todos os dias, né? Então, Uhum. eu já te conheço há muito tempo, né? A gente, para quem não sabe, o pessoal que está assistindo a gente se conhece no Sesc Pompeia, né? A gente fez yoga lá e hidroginástica com várias outras mães e a gente ficou tão amigas, né? Que a gente formou um grupo que até hoje a gente se fala, mesmo algumas tendo mudado de cidades, enfim, mas a gente está sempre se falando, sempre trocando ideia. Tem gente que está até fora do país, né? Do país. E está até fora do Exatamente. país, mas a gente ainda continua se comunicando e esses grupos de mães que acabam sendo tão acolhedores, né? Que eu acho extremamente importante, né? Esses grupos que vão se formando, né? Eu tenho vários grupos de mães e é engraçado que cada um tem uma pegada diferente da outra, sabe? Uns vão estar se aprofundando mais nos dramas da criança, outros são coisas mais assim, de criatividade, de programação infantil e por aí vai. Mas enfim, bora lá. Se apresenta para todo mundo, fala quem é a Simone. Tá bom. Então, eu sou Simone. Eu conheci a Drica quando a gente estava gestante, então tem mais de 5 anos, né? Quando eu entrei na aula de yoga, eu já estava com 30 e alguma coisa semanas de gestação, e elas já frequentavam há mais tempo. Mas foi um divisor de águas para mim, assim, esse grupo que a gente formou a partir dessas aulas. Uhum. Então, eu sou formada em ciências da computação, eu trabalhei como analista de sistemas por 10 anos, e aí, quando o Henrique nasceu, há 5 anos atrás, eu comecei a achar que essa carreira não fazia mais sentido. Na verdade, eu ainda trabalhei como analista por uns 2 anos, só que eu trabalhava em contrato home office. Já na gestação, eu já fazia home office. E aí, quando ele nasceu, eu fiquei fazendo até quase um mês antes dele completar 2 anos. Mas nesse período eu já achava que não combinava, assim. Antes de eu engravidar, enquanto eu pretendia engravidar, eu imaginava que quando ele nascesse, eu ia colocar ele numa escolinha que eu via da mesa do escritório, eu via uma escolinha para criança, falava, meu filho vai estudar ali. Mas quando ele nasceu, eu falei, não, eu não quero pôr meu filho na escola com meses de idade. E aí nada mais fazia sentido. Então, eu demorei um tempo para perceber, mas aí quando esse contrato, quando ele tinha uns 2 anos que esse contrato que eu tinha acabou,
eu cheguei à conclusão que eu não ia voltar, eu não ia sair para procurar outro emprego. E aí eu comecei a pesquisar o que eu gostava de fazer, e aí eu vim trabalhar com mães. Então, numa parceria com a minha irmã, a gente criou uma empresa chamada Irmãs, porque realmente é para ser irmã e mãe juntas mesmo, Aham. porque foi o que aconteceu na nossa relação com a maternidade. Mas a Irmãs nasceu um pouco mais para frente, né, que foi quando a minha sobrinha nasceu. Minha sobrinha nasceu em 2016. E aí a Irmãs nasceu em 2017 e o nosso projeto é ajudar as mães, né, a vivenciar a maternidade mesmo, a focar nas mães. Existem muitas consultorias maternas, só que muitas são materno-infantil, e a nossa é a primeira consultoria materna com foco na mãe. Então a gente é doula, a gente já cuida da gestante antes nessa transição de entrar para o mundo da maternagem, então a gente começa atendendo como doulas, e a gente é coach de mães também. A gente fez essa formação porque é uma forma da gente ajudar essas mães em todos esses processos que elas têm na maternidade. Uau, que delícia! Nossa, pensa bem, como é que em 5 anos a vida da gente toma uns rumos muito malucos, né? Exato. Porque como a vida vai fazendo outros sentidos, né? E eu acho que isso é tão formidável, independente da idade que você tenha. E eu lembro que nesse processo da maternidade, né, a gente passou por, eu principalmente, eu passei por vários grupos de apoio que tem em São Paulo para as gestantes, tudo. E aí, e foi até uma coisa assim, acabei surpreendendo muitas amigas que estavam fazendo ali a, o processo de hidromassagem, cuidando de si, né, e do bebê, quando eu falei que eu ia ter o parto em casa e que eu teria uma doula e que teria uma parteira. E aí é claro que passa um monte de coisas na cabeça das pessoas, né? Começa pelo fato da idade, né? Isso foi muito pontual na minha gestação, né? Eu comentava com vocês o meu processo de médico, falando que não queria fazer o parto porque eu era muito velha e aí poderia dar problema. E a minha gestação foi ótima, né? Não tive problema de pressão, não tive problema de diabetes, nada, nada, nada. E engraçado que no último dia, eu não sei se você estava, para quem não sabe, antes da gente ganhar o neném, algumas rompem o tampão, para quem não é mãe ainda, depois pesquisa aí. E eu lembro que foi eu acho, se eu não me engano, acho que foi numa terça-feira que a gente tinha aula de yoga e aula de hidroginástica. Eu mesmo sem um tampão, eu fui e falei para a nossa professora Virgínia, falei, olha, meu tampão saiu. Ela falou, nossa, eu vou fazer exercício diferente para você, porque esse nenê pode nascer aqui, a Sofia pode nascer aqui. Então você não entra na água. Eu, poxa, tá bom. E aí eu sei que Então, depois eu fui ver vocês fazendo a hidroginástica, né? E depois, isso foi numa terça-feira, na sexta-feira a Sofia nasceu. E você lembra disso? então, eu não vi, porque o que aconteceu comigo foi, na semana anterior, na quinta-feira, eu cheguei no SESC para fazer a aula e a minha pressão estava alta, porque Ah, eles têm todo esse cuidado. aham. E aí a enfermeira falou: Você veio correndo? Eu falei: ah, nem que eu quisesse, eu não consigo mais correr. Aí eu esperei 10 minutos, 15 minutos, ela mediu, ainda estava alta. Aí ela falou: Você vai subir, só que você vai fazer só a parte de yoga, você não vai fazer a parte de entrar na piscina. Isso era na quinta. Então, eu não entrei na piscina na quinta, fui na médica, a minha médica era toda sexta-feira. Aí eu fui na médica na sexta, ela pediu alguns exames. Primeiro, ela totalmente descreu da pressão que o SESC tinha oferido. Eu falei, não, doutora, mas toda semana eu vou lá e venho aqui e dá igualzinha. Então, eu não tem como estar errado. Uhum.
Aí ela marcou alguns exames que eu fiz na segunda-feira. E aí na terça-feira eu levei o resultado para ela. E aí ela falou: não, não foi na terça, foi na quarta. Só que eu não entendi, não sei por que que eu não fui na terça na aula. Porque aí eu não voltei na terça-feira na aula. E aí na quinta o Henrique nasceu. Ele nasceu um dia antes da Foi Sofia. um dia antes da Sofia, é verdade. É Exatamente. verdade. Olha, Mas aí eu estava nesse processo da investigação da pressão, e aí eu acho que por isso eu nem fui na aula de terça. E aí na quinta foi o parto dele. enfim, mas foi um processo muito bacana nosso, né? A gente passou por muita coisa, né? E eu lembro sempre do acolhimento, né? Que a Virgínia fez com a gente ali. Comigo foi muito intenso e me ajudou em muita coisa na hora do parto, tudo. Então, estava um alinhamento muito legal entre a parteira, ela, assim, mesmo sem se conhecerem, mas fluiu super legal e o nascimento da Sofia foi super legal. Então, às vezes, a gente passa por isso, né, durante a gestação, alguns preconceitos. Teve vários depoimentos até agora de várias mães, e cada uma passando por um processo. Teve perda de bebê, né, por causa da diabetes, onde o médico não identificou, teve gestação in vitro, enfim, teve vários processos e cada uma foi passando por um momento. E é muito importante. Eu já teve uma mãe que é psicóloga e trabalha também com esse foco na mãe e nas crianças. Então é bem legal aqui, também tem isso. E tem a outra mãe também, que é a Caru, que é a Mani, que não é mãe, ela fala Mani, e tem um porquê isso, então é interessante assistir o vídeo da Caru. Ela trabalha com yoga voltado para as mães, é muito legal também. E aí tem esse teu trabalho, então eu acho formidável esses trabalhos que estão acontecendo para dar esse suporte, esse acolhimento para as mães, né? Elas precisam demais, porque o puerpério, ele é muito punk. Ele é muito punk, as pessoas não entendem e fica o foco só no bebê, esquecem de fazer as coisas, né? Então, às vezes, assim, um simples levar um copo d'água para a mãe na hora que está amamentando, né? Uma coisa simples, mas difícil as pessoas terem, Exatamente. né? E uma coisa que eu queria dizer, assim, esse nosso grupo fez toda a diferença na minha vida, porque que nem você falou que fazia parte de vários grupos, Uhum. mas eu não tinha ninguém. Então, até, assim, eu engravidei, eu achava que eu estava fazendo tudo certo. Eu achei que eu tinha me planejado, me programado tudo certinho para engravidar, porque eu casei e demorei 10 anos para engravidar. Uhum. E, e aí eu escolhi uma ginecologista que era obstetra, tipo, muitos anos antes de eu engravidar, sei lá, uns 3 anos, 4 anos, para fazer acompanhamento com ela, porque ela ia fazer meu parto. Na minha cabeça, ela ia fazer um parto normal, e eu falava isso para ela e ela falava que sim. Só que eu não tinha a menor noção que as fotos que tinha de bebês no consultório dela eram todas, ou 99% cesarianas. E eu fiquei 3 anos, 4 anos passando com essa médica antes. Então, e aí eu queria fazer atividade física, foi quando eu fui procurar o SESC para fazer alguma atividade para gestante, demorou para sair a vaga e tal, e eu conheci vocês. Quando eu conheci vocês, eu acho que você indicou, provavelmente você indicou, porque você já vinha do parto humanizado, já tinha uma Sim. caminhada nisso. Uhum. Indicou um Conar Parto, era um evento online sobre parto. E Uhum. aí eu não assisti na época, mas eu indiquei para minha irmã, e a minha irmã assistiu. E a minha Entendi. irmã me ajudava, ela não era mãe ainda, mas ela dava várias dicas para mim fazer, porque ela tinha visto lá. Uhum. E quando a minha sobrinha nasceu, a minha irmã teve um parto humanizado numa casa de parto, por conta da influência desse grupo.
E eu Uhum. falava para ela, a melhor coisa para mim é esse grupo, porque de madrugada, quando eu tô dando mamar pro Henrique, as únicas pessoas que estão acordadas são elas. É. As únicas pessoas que entendem o que eu estou vivendo são elas. As minhas melhores amigas não entendiam. Uma estava grávida, a outra tinha acabado de ganhar bebê e a gente não conseguia trazer para o WhatsApp a nossa relação. Então, quem me entendia eram vocês, as grávidas que tiveram bebê junto comigo. Então, para mim, fez toda a diferença conhecer vocês. Que A legal. minha carreira hoje, a minha vida profissional hoje, deve muito àquele grupo, porque a gente foi a partir daí que eu falei, gente, é isso que eu preciso. Isso que as mães precisam. Sim. De outras mães que estejam vivendo a mesma coisa que ela. Porque mãe de adolescente não está vivendo outros perrengues. Por mais que ela lembre o que é o puerpério, ela não está vivendo o puerpério. Ela não consegue ajudar uma mãe que está no puerpério. Mas Não. uma mãe que está no puerpério, ela consegue ajudar outra mãe. Uhum. Então, foi daí que surgiu o nosso interesse em trabalhar com mães, porque a gente percebeu isso, como é punk e como elas têm que se virar sozinhas. Sim. E tem mesmo, né? E tem mesmo, porque por mais que o parceiro esteja ali do lado, dando todo o suporte, a função dele é outra, né? A função dele é o seu, é o que vai no front, que vai trabalhar, que vai trazer dinheiro, que vai colocar comida dentro de casa. Ele tá, enquanto isso, a mãe está ali cuidando do bebê. Não dá para ela sair trabalhar, né? Se a gente olhar assim, sem sem preconceito nenhum, sem ficar falando, isso é feminismo, isso é machismo, isso é não sei o quê, sem ir por essa vertente, tá? Mas o que eu acho que o que influencia muito e o que é importante muito é nesse momento. A mãe teve o bebê, então o bebê está ali. É ela que vai cuidar, porque o bebê precisa da mãe daquele momento, da amamentação. Tá, tudo bem, não amamentou, tá dando mamadeira, mas os cuidados todos são da mãe. Então não dá para a mãe sair para trabalhar. Tanto é que eu acho que essa licença maternidade, é, eu sou autônoma, né? Eu trabalho para mim mesma, eu trabalho para as pessoas, enfim, eu presto serviço. Então, assim, não tenho essa coisa da questão de carteira registrada, saber quanto tempo eu posso estar ficando com a criança. Mas a importância da mãe estar ali cuidando dessa criança, isso vai afetar na vida dela adulta. Enquanto isso, o pai é o progenitor, ele está saindo, ele está matando um leão por dia ali, enquanto a mãe está cuidando daquela criança. Ela vai cuidar durante um bom tempo. Por mais que ele possa dar banho no bebê, ajudar a fazer as coisas, não é a mesma coisa. Da importância Não é? do papel da mãe. E como é importante. Às vezes, assim, eu me sinto muito privilegiada por eu ser uma prestadora de serviço, é, eu poder ter ficado com a Sofia mais de um ano com ela, porque ela foi para a escolinha depois de um ano e 2 meses, um ano e 2 meses que eu coloquei ela na escolinha, porque aí eu peguei um trabalho muito grande e começou, e eu falei, ela está precisando agora entrar na parte social, ela precisa dos amiguinhos. Então, foi quando ela entrou para a escolinha. Mas antes disso, eu mesma fazendo os meus trabalhos com ela em casa. Então, eu ia adequando. A gente vai fazendo isso. Mas o papel é muito importante da mãe com a criança, né? É. Um jeito, é E, ela. e a gente, a nossa propósito como empresa, né, de trabalhar com as mães, é porque a gente acha que, através da educação de uma criança, a gente pode mudar o mundo. E Super. quem está fazendo isso é a mãe. Então, por isso que a gente cuida da mãe. Eu acredito que mais para frente, né, futuramente, em países em que a licença paternidade é igual à licença maternidade, em que é incentivado que os pais cuidem mais dos filhos do que no Brasil, os pais também podem dar esse suporte, mas não é a nossa realidade. Não é Não, a não nossa é. realidade Não hoje, é. então, por isso, são as mães. Não tem como discutir isso, né?
São poucos, né? São poucos, mas tem um número muito grande. Assim, eu vejo um número muito grande de pais ajudando as mães em casa, já tendo essa coisa de. Eu acho que também, fazendo um alinhamento aqui contigo, não sei se você vai concordar comigo, Simone, que é o seguinte: tem muita mãe que ela fica numa possessividade do bebê que ela não Sim. permite que ninguém a ajude, nem o pai. E aí o que acontece? Ela acaba se acumulando, ela fica atarefada, e aí ela entra numa estafa, essa estafa vai entrar, vai virar uma. Já vamos encurtar o caminho, já pode virar uma depressão aí, uma depressão pós-parto. Por quê? Porque às vezes também é culpa da mãe que não permite que ninguém ajude. Tem que fazer é uma linha muito tênue. Você não está passando a educação do seu filho para outra pessoa. Não é isso. Você está tirando a sua capa de Mulher Maravilha, deixando no cantinho, de heroína, tipo, eu posso tudo, eu faço tudo, eu dou conta de tudo. Para. Deixa a sua capa de lado. Você não está entregando a tua criança para outra pessoa. Você não está entregando a educação da tua criança para outra pessoa. Você está pedindo ajuda. Então, por exemplo, uma coisa muito simples e que eu vejo muito psicólogos, terapeutas falando disso. Tá dando mamar para o nenê? Você dá o mamar para o nenê, seja mamadeira, seja peito, seja você Uhum. está amamentando. Terminou de amamentar? Passa para o pai pôr aqui no colinho para rotar, e ele vai uns 20 minutinhos ali, o pai, para criar esse vínculo da criança. O pai, ele traz a segurança para a criança. É um papel muito importante. Se o pai não está presente trazendo essa segurança para a criança, ela vai para o mundo sem essa figura. Ela se Não, torna uma pessoa insegura. Quantos eu adultos a concordo gente vê aí? Então, é uma coisa plenamente com tão o que você simples, está né? falando. Ah, As mulheres, a gente foi criada para ser é culpa cuidadora. nossa. A gente foi criada para ser cuidadora, ok. E a gente foi criada para dar conta de tudo. Não, não, a gente não tem que dar conta de tudo. E aí essa mãe, ela quer fazer bolo para a visita que vem visitar o bebê, ela quer servir cafezinho para quem vem visitar o bebê, ela quer que a pessoa chegue e encontre a casa dela arrumada, quer fazer almoço, janta e tudo que o bebê precisa, né? Viver por dois, praticamente. Aí é impossível. Então, assim, Impossível. é isso Vai que ficar você falou, de louca. aceitar Vai a ficar louca. ajuda. A gente fala muito no nosso perfil sobre rede de apoio, aceitar e pedir ajuda. E o que a gente percebe em algumas pesquisas nossa instagramicas, não é nada oficial, que a maior dificuldade é das mães aceitarem ajuda. Elas não querem aceitar ajuda. E aí Não. não, e tanto assim, ajuda para trocar o bebê, ajuda para pôr o bebê para rotar, que nem você deu o exemplo. Há tanto essa ajuda quanto ajuda, tipo, vem aqui lavar minha louça. Você pode lavar minha roupa uma vez por semana, por enquanto que eu tô no puerpério, Ah, não sabe? vou pedir, Você pode imagina. trazer a comida. E assim, se eu pedir esse favor, não, a pessoa vai ver que eu sou vulnerável, a pessoa vai ver que eu sou incapaz de fazer as coisas. Então, olha o pensamento. É que a gente foi criado dessa maneira, né? Infelizmente. E a sociedade acaba fazendo com que a gente é, é, mostrando em comerciais essas coisas que mãe é fantástica, mãe dá conta de tudo, mãe é não sei o quê, a mulher é não sei o quê, a mulher é guerreira, a mulher é guerreira, a mulher dá conta sozinha. Ai, é uma grande bobagem tudo isso, e a gente põe isso na cabeça, e aí é por isso que a gente vai ficando doida, é por isso que a gente vai ficando depressiva, estressada culpa. E ainda vem a culpa, né? Porque é uma coisa tão simples. Eu sei que no começo pode ser bem complicado para quem tem esse traço, né? E eu vejo muito isso assim. Tem pessoas que têm uma facilidade enorme em pedir. Outras não, outras têm mais dificuldade em pedir. Isso tudo é referente ao traço de caráter de cada pessoa, que é o que eu venho estudando, terminando uma formação
que é sobre análise corporal e comportamental. E aí eu vejo o seguinte, para algumas pessoas isso vai ser extremamente difícil. Mas se você começar a pensar no tanto de benefício que isso pode trazer para você e colocar isso na tua cabeça, você não está entregando a tua criança para outra pessoa. Você não está entregando a educação do teu filho para outra pessoa. Você está pedindo para essa pessoa segurar um pouquinho para a criança rotar, para você ir lá fazer o xixi. Entende? Exatamente. Claro que você não vai chegar num ambiente público e vai entregar a tua criança ali para uma pessoa desconhecida na fila. Ah, segura aqui para mim para eu fazer xixi. Não é assim que funciona, tá? Você vai fazer isso com pessoas que você confie. Assim, vai te deixar mais seguro. Então, e tem uma outra coisa também, que as pessoas também querem um pouco de semancol, né, Si? Porque, por exemplo, eu já tinha esse hábito antes, bem antes de ser mãe. Depois, então, ficou mais afim. A pessoa teve neném, eu deixo. Depois, lá pelo terceiro mês que eu vou, ligo, escuta, eu posso ir aí? Que hora que eu posso ir? Que não te atrapalhe o teu sono, o sono da criança, porque a mãe também precisa descansar, né? Existe um processo de amamentação aqui, que quando você amamenta, você precisa descansar, porque é um desgaste físico muito grande, né? Então, é ligar. E chega lá, não quero te dar trabalho, já leva o lanche, caramba. Já leva o café. Ó, não precisa fazer nada, eu tô levando tudo. Só eu chego aí, eu faço o café para você. Eu vim para cuidar de você. Ai, que coisa mais boa isso, gente. Cuidar, cuidar. Vai lá, oferece cuidados. Eu vim aqui, vou fazer uma sopa para você. Que sopa que você quer? Ah, você gosta de sopa de mandioquinha? Vou fazer uma sopa de mandioquinha para você. Vou fazer um bolo para você. O que você precisa? Tá precisando fazer o quê? Lavar roupa? Vou lavar. Quer que eu passe a roupa do bebê? Eu passo. Ah, mas aí a mãe também pode vir assim. Ah, mas não vai passar do meu jeito, porque tem que passar ali por causa dos micróbios, das bactérias. Não, para quê, gente? Aceita ajuda e deixa a pessoa fazer do jeito dela. Às vezes o marido está tão bem intencionado em fazer as coisas. Por exemplo, quando o Fê foi morar comigo, o Fê, ele não cozinhava. E aí ele resolveu arriscar. Se nessa primeira tentativa dele eu tivesse olhado o fogão e falado, puta que lá merda, olha a sujeira que foi esse fogão, cara. Pode limpar. Eu tinha perdido o cozinheiro que eu tenho hoje. Sério, Si. Quem cozinha aqui em casa, eu cozinho muito bem. Só que, como eu tô com as outras tarefas, e como ele gosta muito de cozinhar, então, por exemplo, todos os dias à noite, é ele que faz a janta. E eu requento e incremento no almoço. Aí no final de semana, ou às vezes até dia de semana, a gente vai junto para a cozinha, a Sofia também vai, e aí a gente compartilha essa coisa da cozinha. Mas a grande maioria das vezes é ele que faz. Imagine só se eu implicar toda vez que o fogão, porque não limpa o fogão, tá? De vez em quando, não limpa. Imagine se eu implicar com ele, toda vez que ele cozinhar, ele larga a louça, ele larga o fogão. Eu vou perder o meu cozinheiro. Eu vou perder essa coisa gostosa da comida. Então a gente também tem que parar de ser tão exigente e deixa, se a pessoa está oferecendo a ajuda dela, deixa ela fazer do jeito dela, ela está fazendo de coração com uma carinho, então aceita e agradece. E uma coisa que a gente fala muito também sobre isso é assim: ai, mas meu marido não sabe dar banho direito, ai, mas meu marido vai dar besteira se ele ficar o dia inteiro com meu filho. O seu filho vai sobreviver. Ele veio ao mundo para ser filho desse pai. Sim. Ele está preparado para esse pai. Ele foi escolhido para ser filho dele. Não é só
seu filho. Então não tem problema. Ah, não vai dar banho do jeito que eu dou. Não tem problema. O seu filho vai dar conta desse pai, ele vai dar conta dessa comida do jeito que esse pai fizer. E no fim das contas, agora que nossos filhos já têm 5, né, Idri? A gente já percebe. As crianças já sabem o que é as coisas que a mãe faz, o que é as coisas que os pais fazem. Eles vão tendo esse conhecimento, né? Eles vão percebendo isso. Por exemplo, aqui em casa o Henrique prefere o pai. O pai é o mais inteligente, o pai é o mais forte, o pai é o mais bonito, o pai é tudo. Agora, se eu estou trabalhando, ele está com o pai brincando, assistindo. Ele sai de lá, vem aqui, mãe, quero café da tarde. De madrugada, ele acorda, quem ele chama? Mãe. Filho, por que você não chama seu pai? Ah, meu pai não acorda. O pai nunca acordou. A vida inteira, desde quando ele era bebezinho. Quem sempre atendeu ele de madrugada fui eu. Ele já sabe, eu não vou ficar gritando meu pai. Meu pai não vai acordar. Minha mãe tem o sono leve, vou chamar minha mãe. Então, não adianta você ficar se preocupando. Ah, mas o jeito que eu faço, o jeito que ele faz. E tentar controlar o jeito que ele faz. É mais fácil aceitar do jeito que é. E a criança, ela vai sobreviver. Ela vai dar conta desse jeito do pai, né? E é tão engraçado isso que você está falando, porque aí fica mais nítido do que eu acabei de falar. A mãe é a que acolhe. Então, quando a criança tem fome, né? Mesmo porque a mãe dava de mamar. Quando a criança tem fome, quando a criança acorda de noite, ela vai chamar a mãe. Porque a mãe é que acolhe, é a que dá colo. E o pai é o mais inteligente, é o mais esperto, é o que brinca. Por quê? Porque o pai é a segurança. Então, não adianta a gente querer fugir disso. É isso. Por mais que venha a modernidade, né? Que mães trabalham, mães estão ganhando outras posições, que é fantástico. Mas esse papel vai continuar sendo da mãe, a que acolhe, e do pai, o protetor. Não tem inversão de papéis aí. A gente não precisa nem falar para a criança que a criança já vai. E mesmo que sejam casais de 2 pais ou 2 mães, os papéis vai a criança. E é engraçado, porque essa é a história da Caru. São 2 mães. E é engraçado como a Bia, sem ninguém falar, a Bia colocou a mamãe é a Renata. E a mami é a Caru. Então, os papéis estão ali. O papel de acolhimento, tudo ficou para uma, e o papel de segurança ficou para outra, mesmo sendo 2 mães. A criança fez essa distinção. E aí, até para a gente falar, né, do que a gente estava partindo, dessa mãe que tem medo de receber ajuda, medo de deixar o pai fazer como ele faz, ou de uma pessoa que vem. Não precisa ter medo. Ninguém vai roubar o seu papel. Não. O seu papel vai continuar sendo o seu, né? Sim. Porque ninguém não tem como roubar. E não tem que sair cobrando também isso da criança, né? Enfim, é uma série de coisas, fatores que vão acontecendo, né? E é claro que se você deixou a tua criança para a avó cuidar, a criança ela vai ter esse discernimento, sim. Ela vai entender, você é a mãe, mas quem cuidou dela, quem foi o acolhedor, foi a avó. E tem muita criança que chama a avó de mãe. De mãe. Aí Isso sim mesmo. tem a inversão de papéis. Porque aí a pessoa assumiu, né? Assumiu aquele papel. O Não é. papel, assumiu aquele papel e a criança percebe isso, ela vai sacar isso. O que cada um tem a oferecer, né? Mas enfim, a gente tem que estar tirando realmente essa capa de heroína e pedindo ajuda. E mesmo nesses tempos agora que nem você faz isso depois que você ganha o neném, durante a amamentação. Você vai fazer isso quando a criança começou a engatinhar, no andar, no desfraude, agora que está com 5, 6 anos, está entrando o último traço de caráter, que é a parte de sexualidade. Então, a criança começa a ver o mundo em pares,
E aí ela começa a questionar: cadê meu par? Cadê meu par? E ela também começa a perceber, né, os seus genitais de outra forma, começa a tocar, né? E aí cabe a você, como pai, como mãe, instruí-la que ela pode fazer aquilo, porque ela tem que se conhecer, conhecer o seu corpo, mas fazer isso em lugares restritos, lugares onde ninguém esteja vendo, né? E é muito legal isso, essas fases. E a gente vai passar muito mais fases ainda, porque nós temos ainda um turbilhão ainda pela frente de fases, né? E isso que é legal. E o mais bacana, eu vou estar falando muito isso em vídeos sobre pais desnecessários. A gente se tornando pais desnecessários, que é naquele momento que você para de fazer as coisas para o seu filho, aquilo que ele já sabe fazer. Então, por exemplo, dando um exemplo disso, a Sofia, desde pequenininha, sempre induzia ela a escolher o que ela ia vestir. Então, já há um bom tempo, ela escolhe as roupas dela. Eu não tenho mais essa função, ainda bem. É ela que Ah, que escolhe. bom. E tchau, tchau. Fica lá atrás essa função, porque eu tenho outras coisas para pensar agora. Eu tenho um turbilhão de coisas do desenvolvimento infantil que estão vindo e que eu tenho que focar. Agora, se eu ficar aqui, atrás, vendo roupa que ela vai pôr, dando comida na boca dela, e fazendo coisas que ela já pode fazer sozinha, como guardar os seus brinquedos, arrumar o seu quarto, não arrumo, não arrumo, não cato. O máximo que pode ter uma negociação, eu vou te ajudar a catar os seus brinquedos, para a gente ir mais rápido, porque ela tem o tempo dela. Aí tudo bem, mas é função. Fica lá, fica lá. Tomou banho, já toma banho sozinho, mas eu sempre tô ali. Olha, limpa direitinho ali. Limpou direitinho? Abaixa um pouquinho para limpar. Limpa com o chuveirinho, tal, não sei o quê. Então eu vou orientando Tem que isso. fazer o checklist, né? A gente faz o checklist, mas eu faço isso da porta do banheiro. Eu não abro o box para ela ter a privacidade dela. E nem agora, nessa quarentena, por mais que esteja muito louca, assim, eu consegui fazer com que ela aprendesse a limpar o bumbumzinho dela. Então, ela já faz isso sozinha, que ai, eu acho isso formidável. E tem pessoas que ficam apegadas nessas coisas, meu bebezinho, e quer ficar, sabe? Gente, bola para frente, vamos que tem muita coisa que a gente tem que olhar aqui na frente, Ah, sabe? eu sou muito desapegada. E sabe quem eu lembro Eu sempre? também. A Ju uma vez falou uma frase dessa em um dos nossos encontros presenciais. Agora eu não lembro sobre o sobrenome dela, mas você lembra dela, né? A Ju, mãe da Cat. E aí Ah, a ela falava assim, Juliana. é, Uhum. e aí ela falou assim: eu vou pela lei do menor esforço. Claro, se a criança quer se limpar sozinha, graças a Deus, ela já consegue. Você estava me falando sobre. A gente estava falando sobre a higiene, né? Deles, você ia contar do fato do Henrique se limpar. Ah, verdade. E aí, às vezes, ele me chama e ele já se limpa sozinho, mas às vezes ele chama, mãe, vem aqui. Ele não fala o que é. Aí quando eu chego perto, mas eu já sei, né? Porque eu já sei que ele foi fazer, que ele tá fazendo no banheiro. Aí eu chego perto e ele fala: o papel tá demorando muito de ficar limpo. Você pode me ajudar? Ele Ótimo. não tem paciência, né? E aí eu Uhum, ajudo. E às vezes ele até se machuca. Eu falo: filho, calma, não precisa ser com força, não precisa ter uhum. pressa. Tá tudo certo. Aí eu ajudo, tal. E aí eu dou graças a Deus. E nunca, Sim. nunca que eu pensei em me lamentar por isso. Eu dou graças a Deus que ele consegue se virar sozinho. E não adianta também ficar em cima da criança falando, ah, você não está fazendo direito. Então, eu tenho um mecanismo que eu faço com a Sofia que funciona bem. Que é assim, na hora que vai tomar banho, eu olho a calcinha. Aí eu mostro para ela. Se tá meio sujinha, eu falo, olha, então, viu que tá um pouquinho, pode estar melhorando um pouquinho, né? Na hora de limpar, tá bom? Aí
Só isso. Não fala, olha, tá limpando errado, você não tá limpando direito, olha a calcinha tá ficando suja. Tem esse. Porque também aí depois a criança não vai querer. Não vai ter esse esforço desse desenvolvimento, né? E se você fica fazendo pela criança e adiando o processo do desenvolvimento dela, acontece que começa a vir a preguiça. Você vai gerando a preguiça e ela não aprende. E aí vai crescer um adulto que quer que todo mundo faça tudo para ele, né? E não é Fica assim. muito fácil, né? Todo mundo Super. fazer. E aí, assim, isso é uma coisa que a gente fala sempre, né? De tentar dar autonomia. Por exemplo, passar manteiga no pão, coisas que, às vezes, o que falta não é a criança querer fazer, é a gente dar Permitir. espaço e ter paciência, né? Porque não é fácil ver uma criança que está aprendendo a fazer, né? Então, a Sim. gente deixar ela fazer. Ontem o Henrique fez um suco de laranja porque ele ama suco Aham. e eu estou trabalhando, ele quer suco, a hora que ele pede, filho, agora não, na hora que eu for fazer o almoço eu faço. Então, a senhora pode só cortar a laranja que eu vou fazer. Aí ele pegou uma cadeira, arrastou a cadeira, foi lá, pegou o espremedor de suco que estava na última prateleira do armário, colocou as laranjas do lado. Quando eu cheguei, eu falei, meu Deus, como que esse menino pegou? Mas também os armários estavam todos abertos, a Calor. cadeira no meio da cozinha. E aí eu cortei a laranja, ele espremeu todas as laranjas e fez o suco. Ah, agora o açúcar, agora a água. E aí você Mas tem que. percebe, então, que a criança sabe fazer. É a gente que É, fica subestimando ela a não fazer. E ela não é isso faz, aí. mas ela dá É conta isso de aí. fazer. Então, às Ela vezes dá de manhã conta. eu acordo assim, e a Sofia acaba acordando um pouco antes, porque dorme mais cedo também, né? E agora nessa quarentena, como eu não estou conseguindo trabalhar na parte da tarde, o período inteiro, né? Que ela ficava na escolinha, o horário que eu tinha à noite para estudar agora virou para trabalhar. Então, vou dormir tarde. Aí ela acorda mais cedo e ela fica, aprendeu a assoviar e fica. Aí ninguém responde. Aí ela fala: eu tô com fome. Aí eu viro e já falo para ela: vai lá e pega uma banana e come. Aí ela vai sozinha, pega a banana e come. E agora quem é a responsável pelas saladas em casa é ela. Então ela pega a alface, ela pica. Aí ela pega o Que tomate, aí ela legal. usa a faquinha que não é de corte, aquela faquinha de De sobremesa, né? pão. De pão, nem é de pão, aquelas que a gente usa para comer comida mesmo, enfim, Aham, talher, que não sei. tem aquela serrinha, não tem perigo. Então ela corta o tomate, aí ela coloca semente de girassol que ela adora na salada e ela tempera. Então nas primeiras vinha uma mãozada de sal. Aí olha, é uma pitadinha, você exagerou um pouquinho no sal. Aí ela comia, é mesmo. Aí exagerava um pouquinho no vinagre. Agora, ela conseguiu agora entrar no meio termo, onde ela consegue temperar de boa a salada. E fica uma delícia. Aí ela quer azeitona. Então te vira, põe azeitona. Aí vai na geladeira, pega o vidro, aí não consegue abrir o vidro. Pode abrir o vidro para mim? Aí abro. Ela pega com uma colher, ela vai tirar, ela pega a tábua, pega a faca, põe, e aí ela vai tirando com a colher cada azeitona, uma por uma, coloca lá. Aí eu acho que 3 tá bom. Ah, mas eu gosto demais de azeitona, acho que eu vou colocar 4. E corta e põe na salada. Então, assim, você dá autonomia para a criança Exatamente. e fazendo essas coisas e aprendendo e se desenvolvendo, né? É claro que existe um meio termo onde existem as decisões que são a família que toma e tem as decisões que a criança pode tomar, como por exemplo, escolher a roupa dela, tomar banho sozinha. Você pode dar opção para ela, por exemplo, nós vamos sair agora, isso é uma decisão da família, vamos sair. Mas a gente pode ir em tal lugar, em tal lugar. Onde você quer ir? Aí pode escolher.
Então, é importante essa autonomia para a criança, né? E você não está deixando ela no controle. Não, na realidade, você tem o controle da situação, mas você vai estar dando autonomia nas coisas simples que ela pode estar, enfim, escolhendo e tomando a decisão dela. Isso vai É, ajudar. e é muito importante porque ela toma a decisão e se tiver algo errado, baseado naquela decisão, ela já vai sofrer uma frustração que ela consegue lidar. É melhor do que ela nunca tomar decisão nenhuma e aí chega na fase adulta, é aquele adulto que não consegue tomar decisão na vida. Não, não. E tá cheio o mercado assim, né? Tá cheia de pessoas que Tá, não conseguem ter essa proatividade de tomar uma decisão rápida sob pressão. E a gente está o tempo inteiro vivendo exatamente. sob pressão. Qualquer área que você for trabalhar, qualquer área, vai ter um momento de pressão que você vai ter que tomar decisões rápidas e você tem que arcar com essas consequências. Então, É. a gente ensina desde pequena criança a ter responsabilidade pelos seus atos. Então, ela assume, fui eu que fiz isso. O que aconteceu aqui? Quebrou o negócio. O que aconteceu? Então, fui eu que quebrei. Ok, vamos tentar consertar. Não dá para consertar? Vamos jogar fora. Vai ficar sem. É essa a consequência. E assim você vai fortalecendo, criando essa criança mais saudável mentalmente, fisicamente, espiritualmente, aonde ela vai se tornar um adulto saudável também, né? Consequentemente, né? Exatamente. E aí a gente acaba, é meio cíclica a conversa, né? Porque essa mãe que lá atrás não conseguia receber ajuda quando o bebezinho não podia fazer nada e precisava tudo ser feito por ele. Então, essa mãe que não conseguia receber ajuda do parceiro, da parceira, de uma amiga, de uma visita, é a mesma mãe que vai ter muita dificuldade em deixar a criança passar a manteiga no pão. Super, super ela ali em pessoa. Não vai É, deixar fazer nada, não vai deixar escolher a roupa, vai levar para comprar um sapato, a criança escolheu aquele rosa pink, que você fala que horror, e ela vai interferir. Ela vai, não, esse e daí ela não vai. acho legal, olha, essa cor não é legal, seus amigos não vão. E vai começar a inventar um monte de historinha para suprir a necessidade dela e não a da criança. É. E você Ótima sabe que colocação. até em coisinhas simples, assim. O Henrique, ele foi para a escola com 4 anos. Uhum. Quando ele estava com 4, ele fez 4 em agosto, né? Então eu falei, vou esperar, vou pôr no pré só ano que vem. Mas aí meu marido estava trabalhando muito e eu tinha ficado com ele os 4 anos em casa. Teve um período que meu marido não trabalhou, então a gente dividia mais os cuidados. Sim. Mas nesse ano, quando ele fez 4, eu estava surtada. Eu falei, não. Aí em outubro eu coloquei ele na escolinha. Tipo, estudou outubro, novembro, já saiu de férias. Mas eu não estava mais dando conta. E aí, até isso, eu falava, filho, ele estava com um cabelinho maior, então tinha que pentear, passar creme para ficar cacheadinho. Você quer pentear o cabelo hoje? Ou você quer ir assim? Mas eu tô feio, mãe? Vai lá olhar no espelho. O que que você acha? Porque o que importa é o que você acha. Não é o Uhum. que eu vou achar, o que o professor, o que os amigos vão achar. Aí ele olhava no espelho e falava: eu não quero pentear hoje. E só que mais no começo, conforme ele foi indo para a escola mais tempo, ele sempre falava: ai, mãe, eu quero pentear hoje, porque a professora, olha só, a professora fala quando eu penteio o meu cabelo. Aí ele Ah, eu já não gostava, eu não gostei muito de saber disso, mas é a realidade dele. E sim. aí ele escolhia passar pelo processo de molhar, passar o creme e pentear. Ai, olha, hoje eu tô bonita. Eu falei, não, você sempre está bonito. O seu cabelo, se está arrumado ou não, não muda a sua beleza. Mas hoje você escolheu pentear, então vai pentear. Só que tem pessoas que não conseguem. Eu Não. conversando com as minhas cunhadas, às vezes elas falam: não, eu não vou sair com a criança sem pentear o cabelo. Ou você corta o cabelo desse menino, ou eu não saio com ele. É um processo assim,
um processo duro, né? Porque existe um outro lado, não esse lado de que a criança está desse jeito, não vou aceitar ela aqui, não vou sair com ela não vai sair, por exemplo, a Sofia, eu brincava com ela e falava, vamos em Barbina. Não sei se você vai saber quem é Inha Barbina. É uma coisa, é um personagem muito antigo, tipo da época. É uma mulher que se vestia com vestido, com calça, botava uma roupa em cima da outra, bem mulambenta, assim. E aí eu brincava com a Sofia e falava, bora, Inha Barbina. E por quê? Colocava calça, vestido, por cima da calça. E ainda colocava uma blusa. E às vezes queria colocar camiseta por cima do vestido. Deixava. E saía assim, totalmente em abarbina. E eu ia com ela para a rua daquele jeito. E aí tinha gente que chegava em mim e falava assim, nossa, eu acho tão engraçado esse teu jeito, do jeito que você faz com a Sofia, né? Ela põe a roupa que ela quer e você sai com ela desse jeito. Eu falei, sim, claro. Quem tá, ela que tá achando bonito. Eu não tenho, a gente não tem que achar isso bonito, não. É claro que à medida do tempo existe um outro aspecto que é você se cuidar. Então, é importante você ter essa, como é que eu vou chamar? Não é essa vaidade. É importante você ter essa vaidade para você se cuidar, que é o cuidado com você. Isso ajuda principalmente as mães nessa época a estar massageando aqui o ego para estar bem. Então, por exemplo, para nessa ela se quarentena, olhar e se sentir bem, né? super. Então, não tem esse negócio de ficar o dia inteiro de pijama, não. A gente pode escolher um dia. Vamos fazer o dia do pijama, ou no sábado ou no domingo. Ninguém vai estar trabalhando, a gente faz o dia do pijama, não precisa trocar. Mas é importante que a criança saiba desses rituais, dessa rotina, né? Que ela precisa, sim, escovar os dentes, ela precisa tomar banho. Claro, vai ter um dia que, por exemplo, está muito frio, então vamos deixar para tomar banho amanhã cedo, então? Ok, tudo bem. Ah, não quer comer hoje. Tá, vamos comer uma fruta então, mas amanhã, na hora do almoço, você vai ter que comer legal, hein? Tá? No café da manhã e no almoço, beleza? Combinado? Ok, e tudo bem. Então a gente tem que ter, sabe, é uma linha, a gente tem que ser muito flexível, porque é uma linha muito tênue ali, né? A gente precisa ter essa ponderação, né? Então é importante ensinar a criança a ter essa vaidade, porque é a partir da vaidade que você se cuida, mas também para não ficar bitolado nisso, por exemplo, eu só vou ser aceito ali se eu for assim. Isso, para ela ter. Se eu usar uma tiara com fita, ou se eu pentear o meu cabelo, ou se eu. As meninas na escolinha todas usam vestido, eu quero ir de calça, com o vestido por cima. Então vou, tudo bem. Tá de uniforme, o mais importante, tá de uniforme, ok. Né? Então, eu acho que é muito isso, né? Você ter essa flexibilidade e essa consciência, né? É importante se cuidar sim, mas tudo tem a sua moderação, tudo tem seu equilíbrio, né? E trazer esse equilíbrio, né? E não ficar. Imagine se todas as vezes que a Sofia colocou, agora não, agora ela está mais. Como ela entrou nesse quinto traço, então ela está mais vaidosa. Então agora ela está com a questão de combinar cores. Então tem que combinar. A meia vai combinar com o pijama. Não, e tudo bem. É ela que está escolhendo a roupa dela, ela se vira. Ah, mas eu não tenho. Não tem. Não tem, não tem. Ah, eu queria uma meia assim. Não tem. Olha lá as tuas que você tem. Vê qual que serve. Acha alguma ali com uma cor parecida. E é isso. Então, a gente tem que. É tudo fase, né? É tudo fase. Então, a fase da Inhabarbina dela acabou. E foi muito engraçada, porque eu me divertia horrores. Tem ideia? Eu toda vaidosa, arrumadésia, e aí indo para uma festa de aniversário de um amiguinho.
E a Sofia ainda assim, às vezes ela queria colocar a camiseta dela de guerra, toda cheia de tinta. Ok, vamos pôr uma blusa, né? Porque tá frio aí. Eu ia, e tudo bem. Claro que vai passar por uns momentos que vai ser questionada, né? Pelas outras crianças. Pode ser questionada. Mas por que você está Pode. usando assim? Mas por que você não gosta de pôr fita no cabelo? Não gosto. E aí e elas têm que resolver essa parada. Não é a gente que resolve. É, Não é eles isso que têm que é resolver. Tudo da mesma idade. Eles se É a resolvem. relação deles, né? Eles que se Super. resolvam e tudo bem. E aí até isso, né? Ela vai falar, não, eu tô assim porque eu escolhi essa roupa. Aí a outra criança, mas não foi a sua mãe que escolheu a sua roupa? Não, eu escolho a minha roupa. É bem. Já é nossa, na casa dele é diferente, aqui em casa Aham, é assim, na minha casa não. Então, sim. é interessante mesmo, porque até pelos questionamentos, né? Então, de repente, agora eu não quero mais, não vou mais usar essa camiseta, porque o dia que eu usei, muita gente perguntou, eu não quero mais ter que ficar respondendo. Vai E começar até a para ficar ela perceber seletivo. isso. E até para ela perceber isso, não, eu posso escolher minha roupa. Olha, meus amiguinhos, é a mãe que tem que escolher a roupa para Aham, eles. sim. Começa a ficar mais seletivo também, né? Que é importante a É, gente ter essa questão de seleção, né? E aí aquele tal negócio, se você está desse jeito e tem uma pessoa muito questionando, é o momento, de repente, se afastar daquela pessoa. exato, Afasta, exatamente. né? Porque ela não está te aceitando do jeito que você é. Então, você se afasta. Enfim. E é tudo um processo, né? Mas, Cia, me fale uma Isso. coisa. Com essa história de quarentena, tudo bem que você já trabalhava em casa, que nem eu, a gente trabalha em casa, então a nossa vida está normal, com exceção que as crianças estão em casa, né? Essa é a grande diferença deste momento atual. E como é que tá a quarentena com o Henrique em casa, com todo mundo em casa? Como é que você está lidando com isso? Qual é a maior dificuldade que você está achando nisso? Ah, eu acho que a maior dificuldade é. Eu sou uma pessoa que gosta muito de atenção. Eu não sei se você conhece um livro que fala das 5 linguagens do amor. Ah, tá, já ouvi falar. Isso. E aí, a minha linguagem de amor é tempo de qualidade. Então, ter tempo de qualidade, ter atenção, saber que a pessoa está realmente ali comigo, Uhum. isso faz bem para mim. Então, o mais difícil para mim é isso, é conseguir dar atenção para eles e trabalhar ao mesmo tempo. Porque quando o Henrique, até os 4, o que a gente fazia? Eu e a minha irmã, a gente levava, saía com eles e a outra trabalhava. Então eu saía com os dois, com ele, com a minha sobrinha, e a minha irmã trabalhava. A gente trabalhava menos, tipo umas 2 horas, 3 horas a gente conseguia. Teve um período que a gente conseguia trabalhar até 4 horas, Uau. enquanto a outra ia passear com a criança. Uhum. Dava, então assim, ela pegava, dava um lanchinho, aí saía, na volta brincava um pouquinho em casa, dava essas 4 horas para eu trabalhar. Depois, o Henrique começou a ir para a escola, né? Que foi ele foi o ano passado todo Uhum. e o outro ano. Então eu tinha o período da escola, também eram umas 4 horas que eu conseguia trabalhar, 3 horas e pouquinho, porque ou eu levava ou eu buscava na escola. Mesma coisa aqui. E aí, agora na quarentena, não tem isso. Não, Não não, tem sair, não tem escola não tem nada. A não criança está tem presa dentro de casa, com a gente trabalhando. o tempo todo. Então, essa é a parte mais difícil. Quando meu marido trabalha, é porque ele não está trabalhando, então às vezes ele faz alguns bicos e aí ele fica fora. Aí quando ele fica fora é o mais difícil, assim. Eu já coloco na minha cabeça que eu vou trabalhar bem menos, porque aí também não tem mais soneca, né? Que era uma coisa que eu usava muito, as sonecas dele, que já parou faz tempo. Então, aí o que eu faço? Quando meu marido tá fora, eu já, tipo, nem marco coisas, reuniões, assim, eu só faço o meu serviço mesmo, porque eu vou fazendo muito pouco.
Uhum. E, na maioria dos dias, ele está em casa. Então, ele fica com o pai enquanto eu trabalho. Mas o mais difícil para mim é isso, dar atenção. Então, eu paro rigorosamente. Eu tomo café da manhã com eles, eu almoço com eles e Uhum. tomo café da tarde com eles. Então, isso é o mais difícil. E, além disso, eu tento fazer uma pausa. Tipo, se eu consigo começar a trabalhar às 10 da manhã, aí eu tenho que fazer uma pausa às 11. Aí eu brinco 20 minutos com o Henrique. Aí volto a trabalhar e aí vou almoçar 1 hora. Mas às vezes eu não consigo começar às 10. Às vezes eu tô sentando já 10h40, então não tem. E aí você me pergunta, por que você não conseguiu? Você brincou com ele antes? Não, é as coisas, é o café que Sim, atrasa, tem a louça que eu não consegui guardar, uma louça que eu tive que lavar para fazer o café. Então, esses dias que eu não consigo fazer essas pausas para brincar com ele são mais difíceis. Então, chega no final da tarde, eu tô super cansada, e tipo, nossa, parece que eu nem vi o Henrique hoje, parece que eu nem brinquei com o Henrique hoje. Então, esses são os dias mais difíceis, assim. Para mim, o mais difícil é equilibrar esse trabalho e dar atenção não só para ele, mas para o meu marido também que está em casa. é bem complicado, né? É, essa questão também da casa, assim, eu acho que me pegou bastante, porque parece que tudo dobrou, né? A comida dobrou, a roupa dobrou, a limpeza da casa dobrou, e eu não tinha ajudante antes, então a gente mesmo que limpa a casa. O sábado, por exemplo, é o dia de limpeza onde todos, sem exceção, vão limpar a casa. Marido, filho, vai todo mundo limpar a casa. E durante a semana a gente vai se organizando para fazer as outras coisas. Então eu tive que montar todo um esquema, porque diminuiu o meu horário na parte da tarde, que nem agora a gente está aqui. O Fê também trabalha em casa, ele trabalha home office para uma agência. Então ele está trabalhando na mesa do computador, a Sofia está assistindo o desenho. Então, na hora que eu terminar aqui meu papo contigo, aí eu vou fazer o lanchinho dela, eu vou dar atenção para ela e vamos ver o que a gente vai fazer. Então, é assim que funciona. Na parte da manhã, eu estou com as funções da casa. Então, tem que lavar roupa, aí você organiza as coisas, é o café da manhã, aí tem que fazer o almoço, não fazer, requentar o almoço, mas aí às vezes você precisa fazer uma coisa ou outra e lava a louça do café e para quando ver, já era, né? Já era. Isso já entra e é assim, é todo dia. Eu tive que fazer todo É, um esquema de organização mesmo. Isso eu tenho um dos meus traços de caráter, ele tem essa pontuação bacana que me ajuda nisso. Então eu ponho ele em ação. Bora lá, vamos montar um esquema aqui onde eu consiga fazer tudo o que eu preciso fazer. E claro que às vezes rola um pouco de frustração, porque você planeja determinadas coisas e às vezes você não consegue fazer. Então eu comecei a diminuir as coisas que eu tenho que fazer, para poder reservar a noite só para estudar, porque eu estou na fase final aí dessa minha especialização, e essa semana está rolando um workshop maluco. Já é a segunda vez que eu faço esse workshop, mas com questões diferentes, agora está mais aprofundado, que é como entender e amar melhor os seus filhos. Então é super legal. Então eu estou montando muito esquema de lives e de desde o começo do mês de maio fazendo coisas falando sobre isso, sobre pais e filhos. Esse é o meu foco, né? É o direcionamento que eu tenho. E ainda tem o fator também que eu tenho a produtora, a Fiandeiras, que está tudo parado, a parte cultural, então a gente não está produzindo nada, não está fazendo nada. E às vezes eu sinto uma vontade enorme de contar a história, não tenho onde contar, e aí comecei a pegar uns livros e gravar. Aí inventei isso. Aí, se não me bastasse tudo que está rolando dentro de casa, dar atenção para filho, para marido, para casa, para montar minhas coisas, vou fazer. Isso faz parte do meu traço principal, o que eu tenho maior porcentagem, que é esse que é meio trator, que é executor. Ele resolve fazer 10 coisas ao mesmo tempo, tem várias ideias, e aí resolve fazer tudo.
que é fazer o História ao Pé do Ouvido, aonde eu, além de contar histórias, eu também leio interpretando as histórias. Mas aí me barrei, falei, ai meu Deus, direitos autorais, não sei se eu vou poder divulgar isso. Gravei vários vídeos, lendo várias histórias, ficou super legal, e com a participação da Sofia, mas só sentada e eu mostrando o livro, ela não curte aparecer em vídeo, eu respeito isso. Então, gravei várias, mas agora eu não sei, agora eu estou estudando como é que eu vou fazer para colocar isso no ar. Então, assim, é uma loucura. E para poder fazer tudo isso, eu tive que me organizar. Então, por exemplo, não rola gravar vídeo nem bater papo na terça-feira. Terça-feira é o dia de feira. É o dia que eu tenho que lavar todos os alimentos com sabão e põe nada. Eu fico o dia inteiro em função disso. É uma loucura isso, não? É uma loucura. Por quê? Porque já fazia isso antes, higienizando os alimentos da feira, tudo, mas agora com essa questão, né, desse vírus aí, do coronavírus, a gente está muito mais pontual com a higiene, né? E tudo isso com a criança dentro de casa fazendo essas coisas. É uma loucura, a gente quase não tem tempo para gente, né? Não tem tempo para gente. E como é que você faz aí para Pois é. o teu tempo? Então, aqui em casa, a gente já tinha dividido as tarefas. Então, a gente listou tudo que tinha que fazer, passar pano no chão, varrer o chão, lavar banheiro, lavar roupa, lavar louça, e dividiu. Então, são as minhas tarefas e as tarefas dele. Aqui O também que eu tem assim. percebo é que eu sofri muito mais, porque eu fiquei com a louça, porque eu gosto de lavar louça. Mas eu não consigo ver a pia limpa nunca. Não vai rolar isso. Ela nunca vai ficar limpa. É impressionante, né? Não dá, é muita louça, o tempo todo tem louça suja, então isso é difícil mesmo. E tempo para mim, olha, o que eu tenho me esforçado, me dedicado, estou trocando a palavra, me dedicado a fazer meditações, pelo menos uma de manhã e uma tarde. Então eu acordo e treino também. Eu também estou treinando, fazendo atividade física. Uau! Então eu acordo, ponho a roupa do treino, sento no banheiro. Deixa eu ver se está fácil. Eu tenho uma amiga que me deu isso aqui de presente, ó. E aí ela falou: "Ah, você pode usar como um chaveiro, você pode pendurar na bolsa, você pode". Aí eu falei: "Ah, eu já sei o que eu vou fazer", porque eu estava querendo mesmo alguma coisa para colocar na porta quando eu estivesse meditando, para ninguém entrar. Então eu coloco, penduro na porta do banheiro, sento no banheiro e faço minha meditação. Então, eu faço uma meditação super rápida, que é de 5, 6 minutos, eu acho. Talvez dê 8. Já é grande? Uau! Faço essa meditação e aí eu vou treinar. Aí volto. Então, o Henrique também acorda cedo. Então, ele acorda e fala assim: "Mãe, posso assistir?" Pode. E aí ele vai assistir. Então é nesse período, às vezes, eu estava conseguindo fazer isso antes do horário dele acordar, mas ele está acordando muito cedo agora, essa semana. Tem uns dias aí que ele está acordando muito cedo. Então eu faço ele estar assistindo. Mas a ideia era que fosse enquanto ele estava dormindo, que era para ele acordar umas 9, né? Então eu acordo às 8, então faço a meditação rapidinho e faço o treino. Aí volto do treino, é um treino também rápido, de no máximo meia hora. Dou o café da manhã e aí venho trabalhar. Então, o que eu tenho feito de cuidado para mim é isso: é fazer as meditações e o treino. E no final do dia, quando eu consigo, né? Porque eu tento parar de trabalhar às 5. Então, quando eu consigo, nas 5 eu faço, aí fecho a porta, ponho o coraçãozinho lá, faço uma meditação e aí saio do quarto. Mas se eu me enrolo no dia, se o meu trabalho não rende, se eu me atraso no trabalho, aí eu já não consigo Já fazer a era. meditação Não da tarde. consegue, né? Já era, eu perco uma. Entendi. Mas é Legal. difícil. É. E o banho, eu tenho usado do banho também como um jeito de ficar comigo, né? De mentalizar coisas positivas, tal. Então, às vezes eu entro pro banho, e aí eu vou sozinha. A gente tem tomado muitos banhos juntos,
nessa quarentena, então aí eu vou, não, hoje eu vou tomar meu banho sozinha, e aí eu fico lá e tento tomar esse cuidado. Hoje, por exemplo, foi uma noite que ele acordou muitas vezes. Ai, Nossa. estão, né, acordando bastante vezes, né? Sofia Pois é, eu acorda, acho que é porque ele não está gastando muita energia. claro. E tem o fato também, sabe, se eu até gravei uma live sobre isso, é o fato, o que está acontecendo? Tudo isso que está acontecendo é uma coisa que a gente não tem controle, né? A gente não está É. tendo controle sobre isso. E muitas das vezes a gente fica vendo noticiário, fica vendo quantas pessoas tem no coronavírus, quem caiu do governo, quem entrou no governo, porque tá um samba aquilo, né? De gente que sai e entra, né? Principalmente na cultura, tá um caos aquilo. Então, o que é importante fazer? Não ficar vendo isso perto da criança e não ficar falando na presença dela. Porque automaticamente a criança é uma esponja, ela é um espelho. E se ela vê a gente ansiosa, nervosa, estressada, ela puxa. Que nem uma esponjinha, ela pegou para ela. Às vezes ela nem demonstra. Às vezes ela pode demonstrar, às vezes, sendo mais agressiva numa coisa, respondendo de outro jeito, chorando mais. Ou às vezes nem demonstra. Mas aí aquilo está nela, ela puxou para ela. Então, na hora dela dormir, aquilo flui. E aí ela acorda com medo. Então tá rolando muito caso assim de medo, criança com medo, criança mais agressiva, criança chorando mais, eu vejo pela Sofia. Isso faz Ah, parte sim, do traço dela, né? aqui é o Importante medo e o chorar. choro. O medo e o Sim. choro estão muito em Os que alta são por mais aqui. cheinhos, que têm bochecha, que são mais emotivos, são mais sensitivos, são mais emocionais, eles têm a tendência a chorar. E isso é um grande recurso. Tem que deixar a criança chorar, porque vai aliviar. A Sofia mesmo hoje falou para mim, às vezes me dá vontade de chorar, mamãe. E aí eu choro. E eu falei, o que acontece depois que você chora? Eu sinto um alívio. Ai, foi tão bonitinho ela falando isso. Por quê? Porque foi criado um ambiente aonde ela pode chorar, onde ela pode expressar o sentimento dela. Então ela anda também com bastante raiva do coronavírus. Estou com raiva dele. Pera lá, vou pegar a almofada aqui. Você vai socar, até no travesseiro, soca o coronavírus, vamos bater nele e soca ali, para expurgar para tirar essa raiva de dentro, né? Porque essa é uma forma da criança estar extravasando e dela não tá se agredindo ou agredindo outras pessoas, né? Porque é importante sentir esses sentimentos. Dela, a grande sacada é o que fazer com eles. Caiu, Dessa vez foi mais rápido para voltar. foi. Então, é importante a criança estar sentindo ter esses sentimentos, porque é uma forma dela reconhecer quando aparece. A grande sacada é o que fazer com esses sentimentos, né? Então a gente tem que observar muito como é que você está diante de tudo isso que está acontecendo e o tanto que você está espelhando isso na criança. Porque às vezes a gente fica querendo ter o controle da coisa externa, né? Aí fica bravo porque as pessoas, você sai na rua, as pessoas não estão usando máscara, fica bravo porque as pessoas não estão usando gel, fica bravo porque abriu o comércio, não era para abrir, fica bravo porque o presidente falou não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí você começa a criar essa ansiedade, essa expectativa, essa raiva, essa frustração, vem tudo num bolo só, né? Tá tudo à flor da pele, né? E ainda o fato de você ter que ficar em casa, não poder sair com a criança, né? Ter que trabalhar. Então, isso daí acarreta um monte de sentimentos e isso vai direto, espelha na criança. Então, a gente tem que observar aí. Eu tenho controle disso tudo que está acontecendo? Eu tenho controle da cura desse negócio? Não tenho. Então, para que eu vou esquentar a cabeça? Para que eu vou ficar queimando assim o meu tempo, desperdiçando o meu tempo com essas coisas que eu não tenho controle? Bora lá focar para o que tem controle. O que você tem controle? Do ambiente da tua casa. Em criar esse ambiente acolhedor, tranquilo, calmo, sabe?
É disso que você tem controle e é isso que você tem que focar. Porque aí a criança vai se sentir segura. Quando as crianças começam com esses sentimentos, é porque ela não está segura, ela não está se sentindo segura. E aí tem que refletir o que Então, e está acontecendo. agora que você falou, a gente não vê jornal, a gente até, acho que hoje tem uma semana que meu marido colocou uma antena, então até a semana passada a gente não tinha nem TV aberta, então a gente só assistia Netflix. Uhum. E aí, mas a gente não vê jornal, mas aí comenta entre os adultos, né? Isso é uma coisa boa da quarentena, que a gente mora num quintal que tem 3 casas. Então a gente não tá só os 3, então a gente vê outras pessoas, só que são Sim. todos adultos. Mas Uhum. entre a gente conversa sobre as coisas, então ele percebe. E aí, todo dia, na hora de pôr para dormir, a gente faz uma oração. E aí, olha só, que ele todos os dias ele tem falado isso. Deus, você pode usar o seu poder para limpar esse mundo? Esse mundo está muito cheio de coronavírus. A Se você Sofia lavar faz com isso água e também. sabão, se você lavar com água e sabão, eles vão embora. Que amor. Ai, gente, como as crianças são mais simples, não? Pois é, tão Isso tem mais simples, acontecido né? também com a Sofia. Ela pede para Jesus levar embora o coronavírus porque ela está com saudade dos amigos, da escola, da prima, que ela não aguenta mais ficar dentro de casa. Aí ela fala: Eu amo a mamãe e o papai, mas ai, eu tô cansada de ficar preso dentro de casa com eles. Então, assim, você fala, ok, e tudo bem, né? Porque ela tá cansada mesmo, porque a gente não tem tempo. O tempo que ela tinha na escola para brincar, a gente não consegue fazer isso dentro de casa. E aí, às vezes a gente acaba ficando um pouco frustrado, né? Porque poxa, minha criança quer brincar, eu não tenho tempo para brincar, eu dei uma ajustada no tempo, mas não rolou. E aí você se sente frustrada porque a criança está ali e você não está tendo tempo para ela. Ah, isso aí vai virando uma bola de neve, né? Então a gente tem que parar e falar: ok, não sou Mulher Maravilha, e tudo bem. Eu não tenho que ficar fazendo papel de E tudo professora, bem, fazendo exatamente. lição de casa. Esse não é o meu papel é de ser mãe. Quer fazer? Ok. Não quer fazer? Vamos fazer outra coisa. E aproveitar esse tempo que a gente tem com as crianças, né, que estão dentro de casa, o que dá para fazer, né? E sem ficar se julgando, sem ficar se culpando, se deu tempo de fazer lição da escola, se não deu, e se está tendo tempo com a criança ou não está. O importante é ter um tempo saudável, um tempo prazeroso com aquela criança, né? Sem ficar no meio. Você está com a criança ali e está ali. Ai, você viu quanto que tem caso de coronavírus, não sei o quê? Não dá, gente. Aí ela vai fazer de tudo para chamar atenção. Uma coisa que tem sido bem difícil para mim é a tecnologia nesse sentido das telas. Porque assim, ou ele está na TV, agora ele ganhou um joguinho que eu deixei porque eu falei, pelo menos ele vai sair do celular. Então ele ganhou um joguinho, aquele minigame, Uhum. e ou ele tá na TV, ou ele tá no minigame, ou ele quer o celular, a todo custo. E aí eu falo, filho, a mãe vai parar 20 minutos pra gente brincar. O que você quer fazer? Ah, vamos jogar eu e você no seu celular? Tipo, já é difícil eu conseguir parar para brincar. E aí eu vou pegar esse tempo e vou fazer de novo mais do mesmo. Então, isso tem sido uma coisa bem difícil para mim de contornar, assim. Mas eu também relaxo, sabe? Tem hora que eu vou brigar, ele não quer brincar, aí ele quer ficar sentado jogando um joguinho do celular. Eu não jogo qualquer jogo, eu não sou nada inspirada com isso, então a maioria dos jogos, filho, esse a mãe não sabe. Esse eu não gosto. E aí tem um que é mais um joguinho mais bobinho que eu gosto, tá bom, vamos jogar, tá, quer jogar, vamos jogar. Mas eu tento levar ele para brincar no quintal, ganha umas bolinhas de gude, a gente joga bolinha de gude, joga uma bola. Agora eu lembrei de uma brincadeira que eu fazia quando eu era criança, que a gente faz com elástico, de pular dentro do elástico. Ah, sim. Falei, vou fazer essa brincadeira porque ele vai adorar e ele vai pular um pouco, vai gastar um pouco de energia. Então, estou fazendo essas coisas. A escola, eu já desencanei, assim.
chega e-mail no grupo, chega mensagem no grupo do WhatsApp, eu falo, aí a escola manda no grupo que tem que tá as atividades da semana já está no site. Aí eu penso, eu queria tanto entrar e ver as atividades, tal, mas é outro dilema, sabe? Porque aí, de novo, o tempo que eu tenho com ele, eu vou ficar com ele na frente do computador, ou vou ficar com Não, ele no celular para ver as atividades. Aí eu falo, não, não vou pôr mais uma coisa na minha lista. Já tem muita coisa na minha lista. Eu preciso eliminar coisas e não acrescentar, né? Então, eu estou muito desencanada com a história da escola. Estou dando graças a Deus que ele ainda está no pré, então, eu não sei se eu teria esse mesmo desprendimento se ele já estivesse numa fase de alfabetização, então talvez eu ficasse é. mais preocupada, mas graças a Deus foi nesse período, ele tá no Sim, a pré gente foi ainda, não está sendo privilegiada. alfabetizado, então eu estou bem tranquila. Eu vejo outras mães assim passando uma dificuldade danada. Eu tenho uma amiga que é assistente social, ou seja, ela está no front disso tudo desde o começo, trabalhando ativamente desde o começo. E o filho em casa. O marido é professor, então tá de educação física, então tá em casa fazendo aulas online. E aí ela tem que chegar e ver a lição, porque ele está na primeira série. Ela está enlouquecendo, porque ela chega às 6 horas da tarde, ela quer descansar, porque ficou o dia inteiro escutando pessoas falando na cabeça dela e ela tendo que chamar atenção, porque não passou álcool na mão, porque não está usando máscara, essas coisas assim. E aí chega em casa, ela ainda tem que ter essa energia para dar conta ainda das lições da escola, ou seja, inversão de papéis, estamos pegando os papéis dos professores, né? E não sei até quando vai isso, né? E isso tá acumulando muito a função de mãe, né? Porque é diferente de você fazer uma lição, né? Que vem no final de semana. Agora, todos os dias você tem que ficar repassando matéria e vamos combinar. Tem muita gente que não tem essa pegada para estar ensinando. E é por isso que a gente põe na escola. Porque existem pessoas lá qualificadas para fazer isso, né? Então, é bem complicado mesmo. A Sofia tem umas atividadezinhas assim que é livre. Rolou um tempo, depois não, e eu deixo bem à vontade mesmo porque não dá tempo de fazer isso, porque quer fazer outras coisas. E tem uma coisa super legal que a gente fez, tem um pessoal do SP Crianças, SP Crianças, Não é uma fizeram coisa uma que live de pipa. Aí a gente fez as pipas. Então a Sofia tem a pipa dela. Então todos os dias, na hora do almoço, o Fê sai com ela, vai aqui perto de um terreno que tem aqui, vão de máscaras, e vão do lado aqui de casa, num terreno, soltar um pouquinho a pipa. Então, isso está sendo super divertido para ela. Agora vamos ter que, daqui a pouco, ela vai enjoar disso, vamos ter que inventar outra coisa. E aí vai, cada vez tem que estar inventando uma coisa. Até quando? Não sei. Tudo que está lá fora, está fora do nosso controle. A gente não sabe quando que isso tudo vai voltar na ativa, né? Porque normal não vai ficar, nada vai ser igual ao que era antes, né? Isso é uma grande é, incógnita, né, para nós, né? a questão da educação é uma questão muito complexa, né? Porque os professores também estão sofrendo uma inversão de Não, papéis. Imagina uma mãe que é professora e tem que dar a lição online e ela tem que ajudar o filho dela, que talvez nem está na mesma série. Gente, é tudo muito complexo, assim, super. sabe? Nós somos Mas eu sujeitos tô assim, tempos igual a você. atípicos, né? Exatamente. Eu estou fazendo assim também, as atividades são livres, então quando eu consigo eu entro, olho, vejo e aí fica na minha cabeça. Um dia que eu conseguir, eu faço. Já teve coisas que eu fiz na hora, que era simples, com sacolinha e papel amassado, a gente sentou e fez na hora. Mas ele não tem interesse em registrar, eles pedem para tirar foto.
Sofia não Ele não gosta tem de menor vídeo, não interesse. gosta de foto, ela não curte isso e faz parte dela e eu respeito pra caramba isso. Então, às vezes, para colocar uma foto assim, para que eu coloco, né, nas redes sociais, eu pergunto para ela: posso colocar essa foto para as pessoas, para os meus amigos das redes sociais verem? Pode. Ela fez uma que ela fazendo, ela tem um livro de yoga, então ela estava sentada em postura de meditação. Eu falei: posso postar? Não, mamãe. Ok. Aí acabei não postando, entendeu? E aí é isso. Então a gente tem que ir respeitando também, né, o querer deles, né, tá ouvindo isso, né? É. Henrique gosta, ele fala que ele vai ser famoso. Delícia! Ele gosta de fazer vídeo. Você vai pôr no seu Instagram e eu vou ficar famoso. É. Mas para a escola ele não tem interesse. Ah, porque é chato, né? Vamos combinar que é muito chato. É muito chato esse negócio de aula online, gente. Quer dizer, tudo bem que nem eu estou fazendo um curso desde novembro do ano passado e é tudo online. É outra pegada, né? Eu estou vivendo um outro momento, eu sou adulta, existe todo um interesse por trás disso. Agora, para eles, rola às vezes da Não, para Sofia colocar eles. contação de história, sabe? Ela curte pra caramba contação de história, mas ela prefere eu pegar o livro e contar para ela. Ela prefere. Então, é muito diferente, né? Porque eu acho que na idade deles, e aí é opinião mesmo, pessoal, não é baseado em nenhum estudo, mas na idade deles, a escola é socialização. Super, O aprendizado é consequência. sim. Aí, ele não tem a única coisa que importa para ele da escola, que é a socialização. Para que cargas d'água eu Vou tenho que ficar fazer fazendo. coisas da escola? É bem isso, mas você tem toda a razão, eu também concordo com isso. Porque o legal era de estar lá e fazer esses exercícios, esses deverzinhos, enfim, com os amigos, com a professora, e não em casa. Que sentido tem ficar fazendo em casa? Ah, é para não perder a parte pedagógica, blá. Olha, com todo respeito, elas não querem isso. Pelo menos até as crianças de 5 anos, elas não estão afim disso. Elas querem brincar, elas querem estar junto com os amigos. É isso que está pegando. É que nem a gente. A gente também fica. Aí você vê assim, um monte de coisa acontecendo, aí você fala: pô, não tenho tempo para isso. Eu tenho outras coisas para fazer, eu tenho outros afazeres para fazer, e tudo bem. A gente faz o que dá para fazer. E é isso, né? É isso aí, Enfim. exatamente. Cir, delícia de papo! Adorei! Que coisa boa saber que você está Nossa, preocupada com essas mães queridas que passam cada perrengue. pois é, delícia mesmo. Dava para a gente fazer mais 10 desse, né? Dava para Pois ficar é. conversando horas. Ai, eu tô Eu adorando adorei também. fazer esse papo reto com as mães e saber das histórias de cada uma e saber dos desafios, né, que tiveram antes, na época da maternidade, quando na gestação, tudo, e agora estão tendo uma outra fase que nunca ninguém viveu essa fase de ficar, porque tem assim, você já ficou presa dentro de casa porque você pegou uma catapora, porque às vezes você teve um acidente, ficou com o pé quebrado. Agora, nunca na história nossa, dos nossos pais e dos nossos filhos, a gente teve que ficar, já vamos para mais de 2 meses, ter que ficar preso dentro de casa por causa de uma doença, de um vírus, né? Ou seja, isso é todo mundo, independente se é rico, pobre, branco, preto, japonês, enfim, independente da religião, de qualquer coisa, tem que ficar dentro de casa. E isso é muito assustador, ao mesmo tempo que é assim, a gente nunca passou por isso, então a gente não sabe o que vai acontecer, então é tudo muito incerteza, né? E aí, se você começa a ir por essa vertente dessa incerteza, dessa coisa assustadora, né? Que tá matando um monte de gente, você pira. Por isso que é importante a gente estar indo
focando no que a gente tem controle, no que está dentro da nossa casa. Eu falo que parece que a gente está vivendo um filme, né? Que esses filmes de epidemia e tal, parece que você está vivendo num filme. E eu, depois, assim que começou a quarentena e tal, a Netflix colocou uns filmes lá desses assuntos. Eu falei, eu não quero nem assistir. Não, Já né? basta o que eu tô tendo que lidar aqui. Eu não quero ficar imaginando mais coisas. Quem sabe depois que passar, né? Sim, Então, e eu já passei por várias fases, sabe? Eu já passei por fase de me perguntar por que que eu tô vivendo isso e meio que não querendo, sabe? Nossa, por que que tinha que ser logo na minha geração? E eu já passei pela fase de agradecer, nossa, que nunca aconteceu isso na história, nunca aconteceu, e eu estou vivendo isso. Então, eu vou estar nos livros de história. Pode não sim. ter meu nome lá, mas eu vou estar lá quando a história for contada, eu vou estar lá. Então, eu já passei por fase de achar ruim e fase de agradecer, né? E é isso, é tentar olhar para dentro da minha casa o que eu posso fazer aqui dentro, porque fora não tem, não dá para Não tem. fazer. Não E dá para tentar fazer. aproveitar também para olhar para dentro de mim, Super. né? Ver se eu consigo, porque uma coisa que eu falei muito também nessa fase de quarentena é que eu gosto de ficar em casa. Eu sou muito caseira. Uhum. Então, eu não sofro porque eu não posso ir na rua. Sim, a falta de contato com a natureza me faz falta, mas eu Uhum. não sofro porque eu não estou indo, saindo, sabe? Não Uhum. sofro, eu fico muito bem dentro de casa e eu sinto uma liberdade de compromissos. Eu me sinto livre para fazer o meu horário, porque eu não tenho que, tipo, toda quarta eu tinha um compromisso na igreja, eu não tenho que me preocupar com esse compromisso, porque agora ele acontece online. Eu só Ah, preciso legal. estar sentada na frente do computador nesse horário. Então, eu sinto essa liberdade de compromisso, porque a vida é muito cheia mesmo, Super. né? Só que, então eu me sinto livre do externo, e aí eu me fecho dentro desse mundo, do meu mundo aqui dentro da minha casa. Uhum. Só que aí eu preciso também dar conta de tudo que acontece dentro desse mundo. Esse mundo que é tão pequeno, tem 1 milhão de coisas para eu fazer. Então, Super. eu vou cuidar disso, né? E não vou ficar me preocupando com o que eu não posso cuidar, não posso controlar, porque não tem, tá fora de mim. E já tá bom, né? Porque se a gente tem esse turbilhão aqui, você já tem esse troço todo acontecendo dentro de você. Então é um bom momento para você entrar em introspectiva e saber o que, que você anda fazendo da tua vida, aonde você está desperdiçando teu tempo, qual é as merdas que você anda carregando das pessoas aí, quem é que você está carregando aqui no teu lombo, fazer descer e cuidar do teu, que é a tua família. O que, que é a tua família? É você, o teu parceiro, a tua parceira e os seus filhos. Ponto. É isso. É cuidar disso. Então, a gente também tira um pouco dessa carga que estava. Às vezes você tem que ficar cuidando da vida dos outros. Aí tem muitos traços de caracteres que puxa tudo para resolver. E aí você não se resolve aqui, você não resolve a tua família e fica tudo esse troço tudo largado. Então, eu acho que é um bom momento para fazer, veio justamente para isso, para você olhar para o teu, cuidar do teu primeiro e cuidar de quem está aqui do teu lado. E é isso. E isso já vai É dar um isso. puta trabalho, já vai ocupar o teu tempo Trabalhão. inteiro. Então, parar de cuidar da vida dos outros, cada um que cuide da sua, não é? É. Nossa, A gente não percebe, mas os barulhos externos vai fazendo isso, né? vai. Você mistura a sua vida com o mundo lá fora e vira uma coisa desse jeito. E agora não, agora tá assim, né? Cada um se Tá. fechando no seu. Talvez E justo aí o momento o que para cada um olhar. vai fazer com esse seu é o que conta. Sim, claro. Enfim, Cia, amei estar aqui contigo, da gente compartilhar isso. Estou super feliz de saber desse teu projeto, teu e da tua irmã, que está focando realmente em cuidar das mulheres e sinto super lisonjeada de ter participado do Papo Reto com Mães e de estar cuidando aí de Obrigada, eu que tantas fico. mães. E quem quiser te seguir, saber mais sobre o teu trabalho da tua irmã, onde que esse povo te acha?
Fala aí. Tá, vocês acham a gente no Instagram e no Facebook, @irmãsmt. Irmã, né, de mãe, aí vira irmã mesmo, aí vira mãe junto, e tem o MT junto de maternidade e transformação. Então, @irmãsmt. Aham. A gente tem um site também, mas o nosso site tá em construção, então o melhor lugar para vocês acharem a gente é no Instagram e no Facebook. Maravilha. Depois eu vou colocar aqui embaixo, vai ter direitinho a descrição de onde achar. E para quem quiser entrar em contato com vocês aí e participar, as mães aí, as mulheres, participem desses grupos, faz bem. Às vezes você não precisa ficar se abrindo tanto, se você não gosta de se abrir tanto, mas é legal você ver as histórias das outras pessoas, aquilo pode servir de exemplo para você. Bom, A gente gosta muito disso porque às vezes você não fala, mas você ouve e você se vê na fala da outra. E aí sim, você se identifica. porque tem gente que é mais acanhada e tem pessoas, por exemplo, que não querem estar expondo os seus sentimentos e a sua intimidade, mas podem estar ali ajudando, aconselhando a outras pessoas, dando dicas, enfim, e tudo bem, né? Cada um na sua forma, cada um é único, cada um tem a sua forma de pensar, e aí vamos respeitar isso. Bom, como é de praxe meu aqui no Papo Reto com as mães, eu sempre indico um livro, dedico uma história. E eu trouxe essa história aqui. Esse livro está até velho, tá de tanto que ele é manuseado, que é As Brincadeiras de Clara e Tom, que é da Cristina Von. Ela é de São Paulo, uma escritora de São Paulo, super querida. E ela tem uma coleção de livros, esse aqui é um deles. E eu adaptei essa história para teatro de bonecos, onde eu apresentei muito antes da Sofia nascer, eu contava essa história. E tem os bonecos, que são bonecos de luva até hoje, que é a Clara e o Chico. Eu fiz uma adaptação e acabei mudando, em vez de Tom, eu coloquei Chico. Mas é uma história super legal, que é de uma criança, a Clara, ela mora num bairro, e aí o Chico se muda e vai morar, vira vizinho. E aí eles resolvem começar uma amizade, eles começam a brincar. E aí o Chico propõe para ela uma brincadeira que é de caçar minhocas. Então ele faz um buraco na terra, joga água, aí a minhoca vem e eles inventam uma história que ela pede socorro, socorro, e aí eles salvam as minhocas. Então eles brincaram durante uma semana com essa brincadeira. Mas aí começou a chover e eles tiveram que ficar presos dentro de casa. E a Clara lembrou de uma história da avó dela, de Santa Clara, onde você jogava ovo pela janela para Santa Clara parar de chover. E aí eles resolveram assaltar a geladeira, pegaram todos os ovos e começaram a jogar ovo pela janela. E a mãe da Clara estava chegando e acertou em cheio ela. Aí botou de castigo, Clara, e foi saber o que estava acontecendo. Aí a mãe da Clara falou: não, mas a história não é essa. A história é você colocar um ovo em cima do muro, né? E eu lembro que eu e a minha irmã, a gente fazia muito isso. A gente colocava um ovo no muro para parar de chover, que era o ovo para Santa Clara. E era muito louco porque parava. Legal. Parava de chover. E aqui, no caso, ela, claro, para não criar essa coisa de ficar desperdiçando ovo, porque ela traz isso, né, essa moralidade, vamos pegar esse ovo e vamos fazer um bolo. E ela ensina a música de Santa Clara, aquela Santa Clara clareou, para que a chuva fosse embora. Vai chuva, vem sol. Então, em vez de jogar ovo, cantar a música para Santa Clara levar a chuva embora e trazer o sol, em vez de fazer o ovo. E com o ovo, aí a mãe do Chico falou: você desperdiçou o ovo lá da vizinha, vou ter que ir lá levar outros ovos. E deu os ovos,
E aí a mãe de Clara resolve fazer um bolo delicioso e todo mundo come. Claro que ela colocou os dois para limpar toda a sujeirada que eles fizeram. E quando eles voltaram, o bolo já estava pronto, delicioso. Eles se esbaldaram no bolo feito com ovos. Então, é uma história super divertida e que dá para dar muita risada. É muito legal esse livro aqui. Então, aí eu dedico esse livro para você e para o Henrique, essa história divertida aqui, que me lembra muito a minha infância. Minha infância não, mas a minha mocidade, né? Que a gente queria sair, ir para os bailinhos da vida, e aí chovia, a gente colocava um ovo em cima do muro e pedia para Santa Clara levar a chuva embora, e ela fazia. Era incrível, funcionava. Eu adorei essa história. Eu até tirei um print aqui para eu não esquecer o nome do livro e procurar o livro para ler para ele, né? Que Sim, eu você deve acho. achar. E tem outras dessa coleção, que é Diego e o Monstro, Mariana, o sorriso de Mariana, porque ela tá usando o aparelho. O do Diego e Monstro é bem legal, porque ele ficou assistindo televisão até tarde e assistiu um filme de terror e não dormiu direito. Depois, no outro dia na aula, além dele estar com medo, ele dormiu na sala de aula. Então, é muito legal, assim. A Cristina Vão, ela tem um jeito de conduzir a história que é super legal, assim, super indico esse livro. Enfim, Cid, Obrigada, Adri. gratidão imensa pela tua participação aqui. Eu espero que incentive mais mães a participarem, principalmente lá do nosso grupo, porque cada uma tem uma história mais linda do que a outra. E a gente tem, dentro desse Com grupo, a gente teve certeza. uma mãe que já se foi, né? Uma das mães desse grupo já se foi, largou duas crianças, infelizmente ou felizmente, a gente não sabe. E é um grupo muito especial, da mesma forma que você falou, que ele foi um divisor de águas aí na sua vida profissional. Para mim foi também, porque me trouxe assim um acolhimento muito bom, ainda mais porque foi uma época que eu estava sozinha em São Paulo, né? Por mais que tinha família do Fê toda lá, mas a minha família não estava lá, e vocês me acalentaram muito, me acolheram muito, e principalmente nos nossos encontros que a gente fazia com os bebês. Ah, eu amava aquilo, amava, adorava estar entre vocês Era uma e a gente delícia. trocando ideias. Oi, Si. Muito bom, eu adorei mesmo participar. Obrigada pelo convite. Obrigada a você. Agora vamos cuidar das nossas crias, né? Dar o café da tarde, porque devem estar morrendo de fome, não sei. Já devem ter cutucado alguma coisa, né? Obrigada mesmo, viu, Si? Um beijo Ah, grande. deve. Obrigada pela sua história Beijo. e o seu compartilhamento aí para as mães. Beijo. Eu que agradeço por esse espaço. Tchau, Até a tchau. próxima. Tchau, tchau. Beijo no Até. Henrique. Pode deixar. Beijo.